Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou dar a palavra aqui no canal e eu já fui comentarista e também cameraman. Mas hoje eu vou estar aqui dando a palavra. Para esta noite eu escolhi a história de Davi e de Golias. Eu sei, talvez possa ser algo muito repetitivo, algo que você já deve ter escutado inúmeras vezes. Mas a mágica da Bíblia é que não importa quantas vezes você lê, sempre você aprende alguma coisa nova. Enfim, eu queria começar aqui por 1 Samuel, no capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Juda, e acamparam em Elfis-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." Antes de continuar com a palavra, eu queria fazer uma análise. Quem era Golias? Golias era uma pessoa imponente e grande, e todos temiam ele porque ele era muito grande. Afinal, ele tinha 1,90 m. Não, 2,90 m para ser sincero. E ele, apesar de fazer parte da história cristã, ele representa os problemas, a tentação que a gente sofre todos os dias. E mais tarde eu vou detalhar isso melhor, quando eu falar também sobre Davi. Bem, eu desafio hoje as tropas de Israel, disse Golias. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé e o Efrateu de Belém de Juda. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul. Para pular esse trecho, que é muito prolongado, eu vou explicar o que aconteceu. Todos estavam assustados, pasmos com o que tinha acontecido, porque Golias era um soldado de que eles nunca tinham visto antes, com uma dimensão gigante e com aparatos de defesa inimagináveis. Então, pulando agora para o versículo 26, ao qual eu estava anteriormente no 15, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo?" Aí a gente percebe que mesmo Davi sendo pequeno, em meio a toda aquela situação gigante, ele não temeu, porque ele acreditou em Deus. E aí entra a parte mais importante. Deus sempre é presente, só que só depende da nossa fé. A gente tem que ter fé e não o contrário, porque Deus já acredita na gente. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "É isso que receberá o homem que matá-lo.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado quando ele perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E nesse trecho, a gente percebe que não importa o caminho que a gente traça, sempre vão ter pessoas que vão duvidar da gente. Sempre vão ter pessoas que vão duvidar da palavra que a gente vai poder levar ou da mensagem que a gente vai levar para outra pessoa. E isso faz parte da vida. E Deus, desde já avisa a gente que isso vai acontecer. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. A gente já percebeu outra vez o quanto as pessoas questionam a nossa vontade de fazer a vontade de Deus. E sempre tem entre nós mesmos as tentações de desistir e as palavras que iam colocadas nas outras pessoas para que a gente não continue o caminho de Deus. Então Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode até matar um leão e um urso. Esse filisteu incircuncioso será um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi somos nós, aparentemente pequenos, frágeis, mas que pela graça de Deus crescem em espírito, porque Deus é maior do que todos os problemas e todas as tentações. Então, quando a gente acha que todos os problemas são o fim do mundo, ou que as tentações são algo que não somos capazes de driblar, devemos confiar e entregar tudo o que nós sentimos a Deus, e não nas mãos humanas, que são falhas. E desse jeito a gente ganha, a gente é vitorioso, e a gente consegue o que Deus sempre planejou para a nossa vida. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, já que Davi era pequeno e todo aquele equipamento ali de defesa e de batalha era muito pesado para ele. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Aqui a gente percebe que todas as pessoas vão dizer também que a gente precisa ser grande, que a gente precisa ter todo um preparo para ser escolhido por Deus. E nem sempre, às vezes Deus escolhe as pessoas que menos aparentam ter capacidade. E por isso que a gente não tem que ter dúvida de ninguém. Não pode subestimar ninguém. Nem mesmo aqueles que estão no caminho errado. Pelo contrário, a gente tem que incentivar para que eles venham para o caminho correto, para seguir a palavra de Deus. Então, enquanto isso, o filisteu, com seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que ele era só um rapaz ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele, vaiou dele, sorriu, fez como que ele não fosse capaz. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vim aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do seu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui ele explica que a gente não precisa estar preocupado com todo o preparo, todos os argumentos, toda a palavra, toda a lábia que o inimigo vai ter. A gente tem que confiar primeiro em Deus, depois em nós mesmos. Acreditar que também somos capazes. Isso é ter fé. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu na linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e em seguida atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Ou seja, não importa o quanto as pessoas duvidem de você, o quanto elas duvidem que você pode levar a palavra de Deus e o quanto você pode ganhar almas para o reino dos céus. Você não deve deixar ser intimidado por falácia, por palavras que muitas vezes só são feitas para enganar, para confundir. Nós temos que ser fortes, acreditar nas mãos de Deus e o quanto elas podem fazer para mudar todo uma situação na nossa vida. E assim a gente consegue a vitória. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saírim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. E quando Saul, que tinha duvidado de Davi, o viu avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Então ele respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, o comandante do exército levou-o perante a Saul. Davi então segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. E essa é a história de Davi e de Golias, no qual ele não se intimidou perante o inimigo, mas ele deu toda aquela situação onde tudo apontava que ele ia acabar morrendo, ele ia acabar falhando, nas mãos de Deus. E o que aconteceu? Ele saiu vitorioso. Bem, também queria trazer uma mensagem, no qual foi um escrito que eu fiz. E então eu me senti perdido, Deus. Tão perdido que procurei nas mãos humanas o meu lar. Tão perdido que busquei comprar o falho amor de outrem. Tão perdido que busquei desesperadamente o reconhecimento alheio. Mas eu comprei falsas esperanças, falsos sonhos. Queria eu alguém que me estendesse a mão, e não que me falasse meias verdades.
como o mundo faz. E foi então que entre as trevas surgiu a luz e me tirou do sepulcro, do caixão, da morte que eu fiz para mim mesmo. A luz era o Pai e fez com que o sol sorrisse novamente para mim e que as folhas dançassem sobre o ar e que a água corresse. Às vezes a gente acredita que os nossos problemas são o fim do mundo, mas a verdade é que não é. Deus mostra isso quando Ele fala que tudo é capaz de se superar. Tudo. Então a gente tem que ter fé em Deus para conseguir superar tudo. E não confiar nas mãos humanas, que são falhas. Claro, a gente pode ter um amigo, a gente pode confiar nos nossos irmãos, mas temos que confiar acima de tudo em Deus. Este que não é falho, esse que é perfeito e o único que é santo.